Pessoal, bom dia. Vamos continuar com as apresentações hoje. Mas, bom, tem um recadinho para dar, mas acho que é melhor a gente começar. Daí a gente espera mais gente chegar. Beleza, então. Quem gostaria de começar? Eu posso, professor. Vai lá então, Luiz, por favor. Beleza. O nome do meu trabalho é Fake News Detection Methods. Resumo. Com a explosão do acesso à informação, as fake news, notícias falsas, sofreram uma grande aceleração de sua disseminação. Notícias falsas que antes ficavam no escopo de um grupo de amigos, hoje atingem milhões e milhões de pessoas. As abordagens recomendadas hoje focam na interdisciplinaridade com o auxílio da computação para abordar esse problema. As frentes para reconhecimento são verificação do conhecimento que a notícia traz, o estilo de escrita, padrões de propagação, credibilidade da fonte e disseminação em geolocalização. Introdução. Com o boom do acesso à informação nos últimos anos, ela atende o crescimento da produção de fake news e, aparentemente, incontrolável sua disseminação. Do Brexit às eleições estadunidenses e brasileiras, esse tipo de notícia teve um papel importante para a formação de opinião e conclusão do voto. Com isso, as redes sociais obtiveram um papel extremamente relevante no cenário mundial. Esse tipo de notícias, apelativas às emoções do eleitor, mudam opiniões e provocam reações que podem, sim, ser muito bem segmentadas. Por pesquisadores, foi montado um arranjo de pesquisa. Foram identificados o Facebook e o Twitter como as plataformas mais utilizadas para disseminação. Utilizando de artifícios da psicologia, já é provado que seres humanos não conseguem distinguir muito bem notícias falsas de verdadeiras, e o ambiente rodeado de notícias falsas, chegando a um patamar de 50% a 55% de acerto nesses casos, o que é preocupante, reafirmando que uma abordagem computacional poderá ser bem eficiente para análise e resultado. Em Fake News Detection Using Naive-Bayes Classifier e Exploiting a Speaker's Credibility to Detect Fake News, é perceptível abordagens de análise em frentes amplas como o texto que está sendo escrito e quem está descrevendo. Indo mais fundo, possuímos análises através dos artigos. Deep Residual Learning for Image reconhecimento de imagem e Deep Learning for Geolocation, Social Media Users in Detecting Fake News, onde é possível considerar imagens que teoricamente provocariam argumentos de geolocalização dos usuários que disseminam e ou são alvos das notícias enganosas. Vale salientar que, como provado na análise, essas notícias tendem, em grande parte, incitar pessoas politicamente por grupos sociais, etnia e outras características socioeconômicas. Além de como o artigo A Study of Normative and Informational Social Influences upon Individual Judgment nos traz essas bolhas sociais nas redes. Nos traz que essas bolhas sociais nas redes dificultam a percepção do usuário. Entretanto, sendo isso totalmente plausível de rastreio e análise através de machine learning. Enfim, existem amplas frentes de análise, e é possível identificar que é necessário um sistema que consiga, com eficiência, juntar essas frentes de análise e determinar um uso. Por se tratar de um problema complexo e com urgência para a solução, artifícios de análise única, que exigem um dataset grande para conseguir ótimos resultados, sem uma abrangência analítica, podem acabar se tornando inúteis, até mesmo piorar esse problema latente, causando mais incertezas para os usuários. Em suma, utilizar de várias abordagens e aproveitar do benefício probabilístico para gerar em uma conclusão sobre a veracidade da notícia pode ser o caminho para ótimos resultados. É isso. Legal. Você desenvolveu mais alguma coisa sobre a proposta, de como seria tipo, mais detalhes? Ainda não. Sobre a proposta Ainda mesmo, não ficou mais por cima mesmo. Não aprofundei muito bem. Então, essa parte aí tá muito legal. Tá bem legal, super bem redigida, muito clara. Daí o que talvez faltaria um pouco é você explicitar, por exemplo, você já falou de machine learning, né? Podia tentar ver, por exemplo, onde você vai pegar esses, sei lá, os dados, enfim, os textos, por exemplo, para analisar que tipo de ferramenta de machine learning você poderia usar.
Daí uma possibilidade seriam, por exemplo, as redes neurais recorrentes ou as GANs, e daí fazer, tipo, explicitar isso e depois dizer como é que você poderia testar. Talvez em algum desses artigos que você leu, possivelmente tenha alguma dica sobre isso. Do Sim, tipo, eu consegui detectar tantos por cento, sabe assim? certo. Beleza, Então, daí isso aí. E o anterior tá super, super bom. beleza. Obrigado, professor. Nada. Do Juliano, ah, Oi, Naka, tudo certo? beleza? Então, tipo, qual que é a sua dúvida especificamente? Tem uma parte do seu texto, é isso, né? Então, é porque o que acontece? Eu fiz a introdução e eu fiz na proposta, eu fiz uma proposta também. Só que eu não sei se eu estou invadindo uma outra parte do trabalho, porque eu já explico como isso vai ser feito. Eu explico o que é o MapReduce, o Hadoop, digo as três partes e mostro como que isso vai ajudar a resolver o meu problema. Uhum. Isso aí pode ser antes da proposta. Aí da sua proposta, por exemplo, dizer como os métodos que já existem funcionam, ou seja, os métodos não são proposta sua. Então, isso pode ficar fora da sua proposta. Aí, na sua proposta, é como você usaria esses métodos, em cima de que dados, por exemplo, que tipo de comparações vocês... Posso ler para você, Naka? Pode. Vai lá, vai lá. Eu começo a minha proposta fazendo um gancho mais da minha introdução, porque eu coloco um problema no finalzinho da minha introdução e aí eu começo para lidar com esses dados, tá? Você quer já fazer a apresentação e ler tudo desde o começo? Pode ser? Beleza, então. Vai lá. Pode ser. Nos últimos anos, a informática tem sofrido grandes transformações. Dados são produzidos e armazenados em escalas cada vez maiores, ultrapassando a marca dos 3 bilhões de gigabytes a cada dia, ao passo que estudos indicam que a quantidade de dados gerados irá triplicar até 2025. Junto a essa quantidade maciça de dados, surgiram centros de dados, ou data centers, muitas vezes atuando como provedores de serviço de computação entre aspas, nuvem, modelo que permite ao usuário, através da internet ou algum provedor, utilizar servidores de terceiros para, por exemplo, armazenar e ou processar fazer o processamento de dados e usufruir de programas executados nos servidores. O grande desafio que essa massa de dados traz é como oferecer alto desempenho, disponibilidade e tratamento eficaz dos dados a um baixo custo. Mas quão grande deve ser o dado para ser considerado grande massa de dados, ou Big Data? O conceito de grande massa de dados é controverso na definição de seu tamanho. Certa quantidade de bytes pode ser vista ou não como Big Data, dependendo se o dado é texto ou vídeo, se é estruturado ou não estruturado. A melhor definição é a que fala sobre grande massa de dados, a capacidade de processamento e gerenciamento das ferramentas que trabalham esses dados, pois se do volume dos dados que é considerada grande hoje. Opa, escrevi um negócio errado aqui. Pois certo tamanho do volume dos dados que é considerado grande hoje pode rapidamente deixar de ser visto como grande no futuro, visto que as ferramentas e hardwares utilizados evoluem a cada ano. E aí eu vou para a proposta. Para lidar com esses dados, utilizar somente uma máquina não é uma possibilidade, pois o custo e a tecnologia não permitem. A solução seria a utilização de computação paralela, ou seja, dividir o problema em pedaços menores para que seja mais facilmente resolvido. O sistema de arquivos distribuídos é uma solução que trabalha no sentido de resolver o problema da grande. Ele divide os dados de entrada em vários nós no conjunto de computadores, ou cluster. Além disso, ele replica os dados para outras máquinas para evitar que o sistema em algum momento fique indisponível. E agora, Nak, eu começo a explicar sobre um
um sistema que eu encontrei em vários artigos, que é o MapReduce. Legal, esse daí é legal, usando o GFS e tal. Isso. Aí eu falo, o MapReduce consiste basicamente em 3 partes. Na primeira, que é a configuração, uma das cópias do programa é separada de mestre, enquanto as outras são chamadas de trabalhadores, que serão atribuídos entre 2 categorias, redução ou mapeamento. Durante o início do map, a informação a ser processada é subdividida em diversas partes que são enviadas a um conjunto de computadores, cluster. Com a informação já em várias máquinas diferentes, o mapeamento começa a executar uma função já determinada sobre cada uma das partes. Dessa forma, a função roda de forma independente em arquivos menores. Em cada um deles, vários workers ou trabalhadores de mapeamento. Opa, de novo, achei um errinho aqui. E isso diminui o tempo necessário para a execução do programa. Nesse momento, surge a necessidade do reduce. Como os arquivos estão espalhados em diversos locais, se faz necessário reunir todos esses dados em uma máquina. Os trabalhadores responsáveis por ele recebem uma notificação do nó mestre sobre a localização de cada uma das partes dos dados processados e reúne toda a informação de forma a otimizar o arquivo de saída. Deste modo, são criadas facilidades no que se refere à programação, uma vez que o programador não precisa em se preocupar em paralelizar seu código, já que todo o trabalho se reduz a fazer sua função e passá-la como parâmetro ao MapReduce. Além disso, uma vantagem no contexto de aplicações envolve o tratamento de erros, em que o mestre pode mandar um ping aos trabalhadores e, dado um tempo limite, aquele trabalhador pode ser descartado e seu trabalho reenviado a outro trabalhador. Assim, as aplicações feitas com o MapReduce permitem um isolamento de uma camada, o que facilita a programação e também permite o processamento de uma quantidade de informações que antes era inviável. E aí fica isso, Naka. Legal. Você tem um tema legal, um método legal. Os dois estão bem explicados. Faltaria um pouco agora a você definir, assim, a partir disso, que tipo de dados você trataria usando o MapReduce e que conclusões você poderia tirar sobre isso, né? Que tipo de testes você poderia fazer, que tipo de, enfim, faltou daí especificar isso aí, tipo, sei lá, achar um problema para isso, né? Sim. Isso tudo na minha proposta. Isso na proposta. Aí a proposta vai ser isso, né? Você usar os dados, daí você vai escolher quais dados sobre um assunto que te interessar, por exemplo, né? Que tem um grande volume e tal. Eu posso dar um exemplo também, né, de como isso Então, é que se você der um exemplo, não é uma proposta, não seria uma proposta sua. eu teria que pegar de algum artigo. Na verdade, a ideia é você pegar um conjunto de dados sobre algum domínio, sobre algum assunto que te interesse e propor fazer análise desses dados aí, usando, por exemplo, o MapReduce, ver onde você poderia achar, ou se você implementaria, né, que tipo de testes você faria e que tipo de resultados você buscaria. Pode ser sobre, sei lá, praticamente qualquer assunto, né? Porque tem montes de dados sobre tudo. Então, sobre algum tema que te interessar. Tá. Beleza, Naka. Tá? Obrigado pela ajuda. Falou. Nada. Moçada, antes de seguir, vou compartilhar umas coisas aqui. Pera aí. Vou precisar sair daqui. Entra.
A gente vai... Talvez a gente possa adiar essa data, se vocês acharem apertado. Em princípio, eu tinha pensado em uma semana, a partir de hoje. E daí, tem a ver com as observações que a gente vem fazendo, né? A terceira semana, tal. E agora deixando claro, né, por escrito, as coisas que a gente vem falando. Então, sobre a nossa atividade escrita, como eu falei, eu pensei em princípio para daqui a uma semana, mas a gente pode, sei lá, dar uns dias a mais, enfim, se for o caso. Vou ler aqui, ó. A maior parte dessa atividade escrita, que é a proposta, vocês já têm, tá bom? A outra é que vocês estão construindo nessa fase. Então, até, sei lá, 2, 3, 4, até o quinto item é o trabalho enfim, o anterior. Então, produzir um texto escrito para entrega, possivelmente 25/11, com as seguintes características. Em formato acadêmico, deve incluir título, autor, resumo, introdução, revisão bibliográfica e proposta do projeto, além da bibliografia utilizada. Então, o que mudou aqui é a proposta do projeto. Tá? A introdução deve incluir o contexto, a identificação de um problema e os objetivos que sua proposta de sistema irá propor resolver. O resumo deve ter, preferencialmente, entre 2 e 3 parágrafos. A revisão bibliográfica deve ter 6 fontes bibliográficas fidedignas, como livros, artigos em periódicos e anais de eventos científicos. Sua redação deve relacionar-se com o problema e os objetivos propostos na introdução. Então, agora, à exceção desse tópico aqui, né, que o texto deve incluir a proposta, a primeira atividade escrita. Daí o que eu coloquei também de novo. Daí a proposta do projeto, que é o novo tópico nosso aqui, deve ser detalhada e especificar como os objetivos serão alcançados. Então, todo mundo pensar nesse como é que os objetivos vão ser alcançados. Para isso, você pode incluir, então, nessa proposta, descrição do sistema, as funções que ele pode ter, linguagens ou ambientes de programação que você vai usar, ou diagramas. Beleza? Tá? Então, e depois explicitar também como o sistema será testado e os parâmetros que permitirão dizer se os objetivos foram ou não alcançados. Então, a ideia da proposta do projeto é que ela resolva, né, que ela vá de encontro aos objetivos que você tinha traçado. Então, uma das coisas para você validar o trabalho é colocar como o sistema vai ser testado. E a ideia de critérios é preferência por métricas quantitativas. Então eu quero melhorar X%, sei lá, alguma coisa. Tá um resultado anterior, por exemplo, do que um texto da sua revisão bibliográfica pode ter falado. Beleza? Tá? Então isso aqui já está no Canvas Arquivos. Uma outra coisa que tem lá, vou colocar aqui, ó. Acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom ver. Eu vou fazer copy paste, porque se eu descompartilhar esse depois, eu vou usar essa mesma instância do Word. Uma outra coisa vai ser, após a entrega, que vai ser daqui uma semana ou 10 dias, por exemplo, a gente vai fazer aquele método de revisão por pares de novo, beleza? Para ver se você consegue convencer seu colega também que seu trabalho está legal e que seu colega possa ajudar, contribuir para melhorar a sua proposta. A ideia, como a gente falou, além desse objetivo primário, né, que a gente acabou de falar, é a gente observar através do trabalho do outro como a gente poderia melhorar o nosso próprio trabalho, né? Como a gente falou, às vezes é mais fácil, pelo menos nessa fase, enxergar os problemas nos trabalhos dos outros, né? Então, esses 2 exercícios a gente vai fazer. Então,
Como os trabalhos agora são um pouquinho maiores, né? Tem a proposta e os testes, então vai ficar assim. Já está divulgado, mas isso aqui a gente vai fazer daqui, sei lá, 2 semanas, possivelmente, tá? Cada pessoa irá revisar o texto de 2 colegas seus, beleza? Ao invés de 3. E daí, vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira revisão por pares, com alguns itens a mais. Vai verificar a clareza. E quando eu falo isso, por que eu estou falando isso agora, tão antecipadamente? Para a gente ver como é que o nosso projeto vai ser julgado. E daí, para a gente poder observar isso aí e ver, se eu fosse julgar o meu trabalho, será que ele está deixando esses itens claros? Tá bom? Esse é o exercício e por isso que eu estou antecipando os critérios, tá bom? Para quando vocês forem redigir, vocês, enfim, fazerem esse exercício de prestar atenção se no projeto de vocês está todo de boa também, tá bom? Então, vai lá. Então, clareza na proposta do projeto, detalhamento da proposta. E daí uma pergunta fundamental é: a proposta permite perceber como o sistema será implementado? E a proposta permite perceber como o sistema funcionará? Beleza? Então, isso que vocês vão se preocupar, então, agora, quem não fez, em detalhar, tá? Para deixar o como claro. Depois, coerência da proposta com os objetivos descritos. Isso aí eu acho que está de boa em todos os trabalhos, né? Todas as propostas. E depois, coerência dos testes de validação com os objetivos e com a proposta de sistema apresentado, tá bom? Então, nessa última revisão da proposta de vocês, vocês vão observar esses detalhes, tá? E, enfim, inserir esses detalhes quando for o caso. De boa? E daí a gente vai usar basicamente a mesma tabela. Eu tirei o número 2 daqui, que ele não está participando, para que todo mundo revise 2 trabalhos e tenha o trabalho revisado por 2 colegas. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito, de boa. E também, vou soltar aqui para dar copy paste. E também quero divulgar ele ficou desformatado aqui por causa do copy paste, tá? Mas no arquivo, inclusive, já está no Canvas lá e não está desformatado. Vai ter esse mesmo cabeçalho aqui. E daí, as perguntas que um vai responder sobre o trabalho do outro e, como a gente falou, para você observar se o do seu está de boa. Quantidade de referências bibliográficas de bom nível, exemplo, I3E, ACM, SBC, eventos ou periódicos internacionais, etc. Todas as fontes bibliográficas estão citadas pelo menos uma vez no texto. Então, o comecinho é um subconjunto da análise anterior, tá? Após ter a identificação do problema e os objetivos do trabalho proposto, é possível observar que esses itens foram abordados na revisão bibliográfica, beleza? Então, essa parte aqui é um subconjunto dos critérios anteriores. Depois, a proposta do projeto está clara, tá? Então, todo mundo preocupado em deixar claro o que você quer fazer e como você quer fazer. Quinta, a proposta do projeto está detalhada, ou seja, permite perceber como o sistema será implementado para atingir os objetivos propostos. Beleza? A próxima, os testes descritos são adequados para verificar se os objetivos foram atingidos? Tá? E a última, de forma geral, o texto está claro, completo e bem redigido? Tá? Então, esses vão ser os critérios de avaliação. E daí, então, para vocês revisarem o texto quando for o caso. Tá bom? No meu caso, que seria um pouco complicado definir um sistema para testar, ainda preciso colocar alguma coisa relacionada ao sistema, só posso manter como solução seria aceita. Como seria um pouco complicado definir um sistema para testar?
Ah, o seu é do computador quântico, né? Tá. Ainda preciso colocar alguma coisa relacionada ao sistema ou posso... Tá, lembrei, legal. Posso... Cadê? Preciso colocar alguma coisa relacionada ao sistema. Então, você vai propor uma solução e vai tentar justificar por que ela seria adequada, né? Já que você não vai poder fazer o teste. Como é isso? Nas referências bibliográficas, tá? Então, você vai dar alguma... tentar dar segurança para quem vai ler que a sua proposta é adequada, tá bom? Que ela vai funcionar, tá? Então, capricha na revisão bibliográfica, acho que você já estava fazendo isso, né? Isso aí. Tá bom. Dúvidas disso, dessa próxima fase? Que ainda que a gente não termine hoje, eu quero que todo mundo já trabalhe nisso, né? Porque já faz 2 semanas que alguns apresentaram, beleza? Se tiver alguma dúvida, põe aí. Se lembrarem, coloquem então também. Tá. Em paralelo, quem gostaria de apresentar? Quem mais? Eu posso ir, professor? Opa, vai lá. Vamos começar aqui, então. Vai lá, Léo. O meu é sobre o GPU, o Ray Tracing. Bom, vamos começar pela introdução. As novas GPUs desenvolvidas tornam viável a aplicação de novo método de processamento Ray Tracing. Após carregar os cálculos de traçado de raio em uma GPU moderna, o Ray Tracing está se tornando mais acessível para jogos de computadores com visualização em tempo real de seus efeitos. Além disso, o Ray Tracing tem aplicação em design óptico e acústico, pesquisa de radiação e análise de colisão. O novo sistema programável Ray Tracing torna possível renderizar sombras realistas, reflexos e objetos semelhantes a vidro, o que requer truques quando apenas a rasterização é usada. Pois na rasterização, calcula-se a área na tela onde cada objeto deve ser mostrado, mas não analisa o impacto de luz na cena. O Ray Tracing, no entanto, fornece esse recurso por natureza, porque se aproxima de como a luz realmente se comporta. A sua principal desvantagem é a sua complexidade computacional. O Ray Tracing é, portanto, uma aplicação muito atraente para as novas GPUs massivamente paralelas. A NVIDIA recentemente lançou o OptiX, um mecanismo de rastreamento de raios para quadros de GPUs. Tradicionalmente, as imagens de Ray Tracing são calculadas a priori. Esse processo pode demorar alguns minutos ou vários dias por imagens renderizadas. O Ray Tracing em tempo real facilita que os gráficos realistas possam ser manipulados interativamente, como em um jogo de computador. Da mesma forma, o feedback pode ser dado instantaneamente durante o design óptico, pesquisa de radiação e outras áreas mencionadas acima. Então, os efeitos visuais realistas possíveis pelo traçado de raio podem ser adicionados a jogos e outros aplicativos de visualização em tempo real. Assim, esse grande desafio que exige um processamento de alto nível e motor gráfico bem estruturado e otimizado para renderizar os efeitos em tempo real, como as sombras, os reflexos e os raios de luz na cena, que antes não eram viável e nem possível com um bom desempenho e resultado, hoje pode ser realizado com alto desempenho na área, graças ao mecanismo de Ray Tracing e ao OptiX nas modernas versões de GPUs. A NVIDIA realizou o teste com as GPUs mais recentes da série GTX, lançando drivers para permitir que as placas GTX sejam compatíveis com o Ray Tracing. Foram realizados testes em alguns jogos, como Battlefield, Metro Exodus, entre outros. O resultado obtido após os testes de benchmark comprovam que essa nova técnica de Ray Tracing otimizado nas novas GPUs teve um grande avanço em relação às séries anteriores. A empresa destaca que a linha RTX foi quase 6 vezes superior às linhas as anteriores GTX em alguns de seus testes. Afinal, o foco desse novo mecanismo implementado foi justamente otimizar as técnicas nas novas GPUs para que fossem viável disponibilizar esse recurso de shaders com um melhor desempenho, principalmente nos jogos, para ganhos de FPS. Em um de seus testes de iluminação no jogo Metro Exodus, a nova RTX 2080 Ti chegou a 65 FPS,
GTX 1080 Ti obteve 16 FPS, uma grande diferença, que torna inviável a execução desses efeitos realísticos nas séries GTX. Aí vem a proposta. Tendo esse novo mecanismo de Ray Tracing usando o OptiX da NVIDIA, é plausível o seu uso diante de muitas aplicações na área relacionada. Agrupando os núcleos GPUs dessas gerações mais recentes e utilizando-as em conjunto, é possível rasterizar rapidamente diversas cenas que antes demorariam muito mais tempo que atualmente. Utilizando sua aplicação para cenários de filmes, para tornar os efeitos especiais muito mais realistas e bem detalhados, por meio de suas sombras, reflexos e movimentos realizados que simulam com muito mais precisão esses acontecimentos, como se fossem na vida real. Sem dúvida que sua aplicação em jogos torna muito mais eficaz o modo em que as GPUs trabalham para exibir bons resultados, podendo até triplicar a cena, se forem agrupadas em um SLI, um método desenvolvido pela NVIDIA para duas ou mais placas de vídeos que compartilham paralelamente o processamento de imagem, aumentando a velocidade de processamento ou a qualidade de imagem. Assim, com cada vez mais otimizações e aprimoramentos desse novo mecanismo, é possível e facilitado o desenvolvimento de jogos com alta qualidade gráfica e acontecimentos muito mais realistas presentes nas cenas. E assim, usando essas novas placas de vídeo em conjunto, cenas com qualidade gráfica muito realistas agora são muito mais rápidas para serem rasterizadas no momento. Tá assim, por enquanto, professor. Entendi, Léo. Daí, você tem uma proposta aí, só que, por exemplo, você conseguiria fazer isso aí que você colocou na sua proposta, por exemplo, usar várias placas de vídeo em paralelo, não sei, enfim, porque como as GPUs são caras, mas eu sei que algumas pessoas têm, né? Então, enfim. Sim, não, mas na verdade aqui em casa eu não conseguiria fazer, não. Uhum. Então, daí a sua proposta, como poderia ser? Uma delas podia ser isso, ou podia paralelizar, que é como você está apresentando a sua proposta. Outra poderia ser você, se você tiver uma, por exemplo, né, você fazer uma numa GPU que faz tratamento Ray Tracing, e outra que não faz, por exemplo. Aí você pode fazer, por exemplo, testes de desempenho, como os que você citou, né? Enfim, ou fazer com gerações anteriores, ou fazer sem o método, ou ainda propor fazer testes de qualidade. Aí fazer testes menos quantitativos, desse tipo aí, né? Tipo, quanto tempo demora, mas fazer testes qualitativos, tipo, de julgar a qualidade final de imagens estáticas e de imagens em movimento, por exemplo, filmes ou jogos, coisas assim. Aí você transformaria numa proposta sua, né? Ah, tá. Esse daí eu posso analisar, utilizando o Ray Tracing e uma não utilizando, no caso. Por exemplo. Aí você pode fazer, tipo, comparações de o quanto você ganha e o quanto você perde. Tipo assim, de quanto desempenho. você ganha em qualidade e o quanto você perde em tempo. Ah, né? tá. Enfim, assim. Isso daí analisa o desempenho também, né? O desempenho FPS. Sim. Tá. E nesse caso, como se não fizer, por exemplo, com Ray Tracing, a qualidade também. Então, daí você usaria também algum critério qualitativo em vez de quantitativo. Isso daí tem como fazer aqui em casa. Ah, legal. Aí tem como. Aí tenta fazer das duas formas, com imagens estáticas, assim, mais complexas, certo. E com alguma coisa em movimento, que pode ser alguma coisa que você citou, tipo filme, alguma coisa assim. Alguma cena em movimento. Isso, alguma cena tipo meio... Tá bom, então. Legal. Aí eu adiciono aqui na proposta mesmo, né? Adicionar na proposta, Isso. sim. O que você vai fazer, né? Como você vai fazer e depois como é que você vai testar, né? Tipo, certo. os seus critérios. Tá bom, então. Legal. Obrigado, Naco. Falou, valeu. Valeu. Aí o Marco, né? Pode sim, Marco, vai lá. Opa, tá dando para me ouvir bem? Dá sim, manda ver. Meu trabalho chama Reutilização de dispositivos móveis obsoletos ou ultrapassados.
Este paper é um trabalho que visa aproximar a tecnologia da informação aos conceitos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Nesse documento, o problema abordado é o e-waste, lixo eletrônico de dispositivos móveis, dentro do contexto econômico contemporâneo. O trabalho tem como objetivo discutir soluções através do uso da ciência da computação, valendo-se de duas abordagens principais: entender e viabilizar a reutilização dos dispositivos. Eu escrevi errado, é só uma abordagem. A evolução da tecnologia e da ciência da computação vem trazendo inúmeras facilidades e soluções para diversas áreas, e já tem influência direta em nossa qualidade de vida, além de encontrar-se em estado de crescente expansão e ascensão. Em contrapartida, os tempos atuais também nos mostram diversos desafios para a humanidade. Quase 1 bilhão de pessoas ainda vivem em condição de pobreza e miséria extremas. Mudanças climáticas consequentes dessas atividades humanas têm nos mostrado um grau cada vez maior de ameaça para as vidas na Terra, hoje e amanhã. Mais do que nunca, o impacto das tecnologias da informação e computação tem sido desigual, principalmente favorecendo setores lucrativos da economia, deixando de lado as abordagens benéficas, tanto para o ambiente quanto para a sociedade. E-waste, ou desperdício de eletrônicos, é uma das linhas de desperdício que mais cresce no planeta, em termos de volume e impacto ambiental. O total de desperdício de eletrônicos produzidos chegou a aproximadamente 41 milhões de toneladas em 2014 e aumenta com uma taxa de aproximadamente 3 a 5% ao ano. Dito isso, pode-se chegar a uma discussão sobre especulações de mercado e a necessidade da obsolescência programada para a economia. Então, é importante ressaltar que impedir a obsolescência não está no escopo deste trabalho. Fato é que existe um problema e um potencial mercado a ser explorado. Afinal, a existência de metais preciosos na composição dos aparelhos eletrônicos abre o olho das indústrias de reciclagem. Um questionário foi executado em escala nacional na China para explorar os comportamentos e disposição da população referente à compra de telefones móveis reciclados. Foi observado que a expectativa de vida dos equipamentos eletrônicos está se tornando cada vez mais curta, especialmente nos casos de eletrônicos de porte pequeno como celulares, tablets e pequenos notebooks. Então, por consequência, calcula-se que aproximadamente 1 bilhão de aparelhos serão descartados dentro do período de 4 a 5 anos. Caso todo esse lixo eletrônico seja apropriadamente reciclado, estima-se um valor de 48 bilhões de dólares em metais como cobre, ouro, prata, paládio e outros. Entretanto, apesar de financeiramente interessante em termos de concentração de metais e extração de minérios, a presença de elementos químicos perigosos na composição do lixo cria novos problemas ambientais e de saúde pública. Conclui-se assim que a motivação neste trabalho em solucionar o problema utilizando ferramentas da ciência da computação. Para tal, descreveremos abordagens de objetivos complementares. O primeiro objetivo consiste em viabilizar a reutilização dos dispositivos que antes eram obsoletos e, após algum processo técnico de manutenção, passam a ser utilizáveis. Para aplicar uma solução nessa abordagem, primeiro é necessário identificar mais detalhes fornecidos pela United Nations University. Os resultados revelam que em 2014, o tempo de vida dos mobiles na China era menor do que 3 anos. Também sabemos que o tempo de vida dos celulares tem encurtado ao decorrer dos anos. Porém, precisamos saber ainda mais detalhes sobre esses dispositivos que são descartados e o que categoriza o dispositivo como reutilizável. Na tentativa de entender mais sobre os dispositivos que são descartados, pesquisas apontaram que apenas 33,7% dos celulares são são retornados ao sistema. O tempo médio de posse de dispositivos que foram usados e guardados é de 4 anos e 11 meses, sendo em média o tempo de uso real do dispositivo aproximadamente 1 ano e 11 meses. Analogamente, o tempo médio que esses dispositivos ficam em estado de hibernação é de 3 anos, fato que nos aponta para a oportunidade de encurtar a diferença entre o tempo de uso e o tempo de retorno dos dispositivos ao sistema, com o objetivo de maximizar o valor de retorno obtido. O estudo também leva em consideração telefone reserva ou secundário. O termo diz respeito a um dispositivo mantido intencionalmente pelo consumidor após ter sido substituído, para servir como telefone reserva sobressalente, em caso de problemas no principal. Para responder à segunda questão levantada, o que caracteriza o dispositivo como reutilizável, temos de falar sobre os tipos e categorias de obsolescência. Basicamente, existem 2 tipos de obsolescência, a de hardware e a de software.
as quais levaremos em consideração neste trabalho. Ambas possuem diversas causas distintas, levando à descrição de 3 subtipos de obsolescência de software e de hardware. Os 3 subtipos são a obsolescência funcional, obsolescência tecnológica e obsolescência logística. A obsolescência funcional, no caso do software, diz respeito sobre o hardware, requisitos ou outros softwares que afetam o sistema, tornando obsoleto perante suas funcionalidades de software. Inclui a obsolescência de hardware precipitada por software e software obsoleto. Aí, no caso do hardware, obsolescência funcional para hardwares é dita por atualização de softwares que não executarão corretamente naquele hardware. Aí, a obsolescência tecnológica para software. Ocorre quando o suporte e ou as vendas encerram, seja por motivos do fornecedor original não vender mais o software, como novo, fim das vendas, uma incapacidade de expandir ou renovar contratos de licenciamento para aquele software, ou o suporte e manutenção do software encerra e o fornecedor original e ou os terceirizados não suportam mais aquele software. Aí, no caso do hardware, obsolescência tecnológica para hardware significa que novos avanços tecnológicos subutilizaram o hardware em questão. Aí, a obsolescência logística para o software diz respeito à obsolescência das mídias digitais, incompatibilidade de formatos, degradando o dispositivo de forma a limitar ou encerrar o uso de software. Aí, para o hardware, obsolescência logística representa a situação em que você não encontra mais uma parte ou componente de hardware. A questão de tornar reutilizável é, obviamente, antagônica às obsolescências. Isto é, entendendo mais os tipos de obsolescência, podemos desenvolver soluções de reutilização. Por exemplo, algumas medidas proativas podem ser tomadas com o fim de atenuar a obsolescência de softwares, incluindo tornar os códigos mais portáveis, fazer uso de software de código aberto, possivelmente uma espécie de garantia para terceiros. Quando o suporte oficial acabar, um terceiro pode receber aquele código-fonte. Assim também, para a obsolescência de hardware, a modularização dos componentes dos dispositivos, substituição funcional e manutenção são possibilidades de atenuação dos problemas da obsolescência de hardware. Considerando que é benéfico, numa perspectiva de valor ambiental, econômico e tecnológico, o retorno dos dispositivos ao sistema após os 2 primeiros anos de uso, mas um telefone secundário ainda é exigido pelo usuário, é possível perceber uma oportunidade para uma solução sustentável baseada nisso. Essa proposta de solução consiste em substituir os dispositivos primários no momento de necessidade por substituições secundárias mais adequadas. Um modelo obsoleto recondicionado para reuso, como por exemplo com uma tela mais robusta, teclas físicas e uma bateria com melhor duração. Incentivar a devolução de telefones celulares em desuso ao sistema, de forma a ser mais vantajoso para o usuário do que manter o segundo telefone guardado. Seja fornecendo descontos na compra de um aparelho antigo ou fornecendo um serviço que garante ao consumidor a disponibilidade de um telefone reserva em caso de acidentes, como recompensa por ter doado o telefone sobressalente. Considerando em perspectiva ao meio ambiente, uma proposta de solução simples, porém fundamental, é, além do descrito acima, também garantir um descarte apropriado para esse lixo eletrônico. Um descarte apropriado, junto de estratégias de processamento e reciclagem para lixo eletrônico, conclui uma estratégia válida para a atenuação da obsolescência de eletrônicos e para a geração do próprio lixo. E aqui eu coloco uma referência de um trabalho sobre o descarte apropriado, né? Para viabilizar a reutilização dos dispositivos, levaremos em consideração as soluções descritas até agora. Portanto, para atingir objetivos, propomos aqui o desenvolvimento de uma plataforma online com foco em reduzir os danos ambientais causados pelo e-waste de dispositivos mobile. Para que isso aconteça, a plataforma precisa realizar 3 funções básicas: arrecadação de dispositivos em desuso ou obsoletos, fornecer suporte e manutenção focada a esses dispositivos e a distribuição dos dispositivos reformados. A arrecadação dos dispositivos em desuso ou obsolescência pode ser feita de maneira solidária, doações, ou recompensante, fornecendo recompensas em troca, como sugerido mais acima. Possivelmente utilizar recursos de inteligência artificial e anúncios personalizados para atingir o maior público possível, conscientizando sobre os problemas do waste e arrecadando o maior número de dispositivos. O suporte e manutenção envolvem mão de obra. A ideia aqui é garantir o suporte de software dentro de uma comunidade open source, dando liberdade para qualquer entusiasta que possua qualquer dispositivo reutilizável colaborar. Já para a manutenção hardware,
sugerimos o desenvolvimento de cursos, treinamentos para capacitar entusiastas independentes ou prestadores de serviços terceirizados. A distribuição dos dispositivos reformados pode ocorrer na forma de produto mercantil reciclado, filantrópica, exemplo, inclusão digital em países de terceiro mundo, e como recompensa pela contribuição na arrecadação na forma de prestação de serviços de seguro, por exemplo. Desconstruindo a necessidade de um telefone secundário, fornecendo um serviço em que você dá como entrada um dispositivo em desuso e tem direito a um reserva mais adequado em momentos de necessidade. É isso. Legal. Você era da engenharia elétrica, né? Você ainda é ou você mudou para computação? Como é que... Não, eu era da engenharia elétrica, aí eu fiz 1 ano e meio e estou na computação agora. Ah, entendi. Legal. Então, Marcos, você tem uma ideia super legal, né? Que dá para desde você desenvolver, virar TCC, virar startup e tudo mais. Uhum. Tem algumas ideias da sua proposta que são mais ideias de que talvez poderiam ficar fora do seu domínio, do tipo, fazer fazer desenvolvimento open source e coisas assim. Mas, assim, começa essa proposta, tá? Daí sua proposta começa lá, né? Quando você começa um parágrafo falando assim, ele tá super legal, ele tá só um pouco... Ele tá super legal, super coerente com o que tem antes, tá super bem fundamentado. Uhum. Então tem um monte de características super boas. Agora, Sim. falta, do ponto de vista da engenharia de computação, você detalhar mais um pouco como seria esse sistema. Ele está super bem posicionado, só que o sistema computacional, por exemplo, essa plataforma ou esse aplicativo, Sim. tá pouco detalhado ainda. Uhum. Então, assim, que funções, em que linguagens, tal, acho que daí você teria um projeto muito legal. Uhum. Porque o resto está bem completo, bem coerente e você tem um tema muito interessante. Legal. Então, eu achei que faltou um pouco a parte que você pediu dos resultados, né? Mas eu não sabia como apresentar. Então, eu coloco tipo um modelo de alto nível, assim, da plataforma, algo do gênero, descrevendo, assim, como eu faria. Exato. Uhum. Pode ser assim. E daí podia ser assim, por exemplo, quantos, ao fim de delta T, que você pode fixar, vocês, sei lá, se você consegue, se a plataforma conseguiria, sei lá, reusar tantos equipamentos para tais perfis de pessoas, conseguiria emprestar, pegar o segundo celular e emprestar para quem perdeu o primeiro, sei lá, alguns critérios assim. Entendi, sim. Tipo, uma especulação, assim, do que seria possível em quanto tempo. E tipo, para alguns critérios para mostrar que o seu sistema atinge os objetivos. Como os objetivos deles são preferencialmente reusar os equipamentos, os critérios quantitativos mais associados seriam isso, né? Quanto conseguiu captar, depois quanto conseguiu, enfim, distribuir, né? Sim, certo. Estou anotando. Beleza. E daí coloca tipo as funções mais do sisteminha computacional, ele vai ficar muito bom. Uma descrição melhor ali de como vai ser o sistema computacional. Exato. Beleza. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Marcelo, né? Vamos lá? Bora. O meu artigo chama O Uso de Misturadores de Criptomoedas. Introdução. Após ser apresentado em meados de 2008, o Bitcoin tem ganhado muita popularidade e, com essa, diversas outras criptomoedas têm surgido no mercado, fazendo dessa forma com que o assunto seja cada vez mais popular, principalmente por ser possível realizar uma série de investimentos usando essa moeda que possa ser extremamente lucrativo, e que em sua proposta original ela seria uma ferramenta extremamente útil, pois teoricamente seria segura, sem interferência de nenhum tipo de aparato estatal, sendo anônima e com transações realizadas sem a presença de uma terceira parte, utilizando uma arquitetura peer-to-peer.
Atualmente, as criptomoedas estão cada vez mais desviando de seu propósito original, defendido por Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Cada vez mais as moedas estão deixando de ter um completo anonimato, passando a serem reguladas por agências estatais, que pedem todas as operações em criptomoedas sejam declaradas mensalmente, ou ainda que pedem identificação das operações realizadas dentro do blockchain. Para tentar recuperar este propósito inicial defendido por Nakamoto, nasceu um serviço chamado Cryptocurrency Tumbler, que tem como objetivo primário de embaralhar e trocar criptomoedas durante uma transação, fazendo assim com que a privacidade de trocas envolvendo as mesmas aumente muito, dessa forma polarizando o cenário destes usuários, onde parte defende que deveria existir uma identificação dos usuários e a outra parte defende o anonimato completo desses. Precisa ler a revisão bibliográfica ou pode já ir direto pro projeto? Leu só os nomes dos artigos que você usou e daí deve ir para a proposta direto. Tranquilo. Eu li um artigo chamado Um Estudo sobre o Misterioso e Arriscado Mundo dos Misturadores de Criptomoeda. Eu li o próprio artigo original onde o Bitcoin foi proposto, que chama Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Um que chama Bitcoin Economic, Technology and Governance, Journal of Economic Perspective. Tem um site onde ele tem um artigo lá dentro onde ele tenta explicar praticamente como funciona, que chama bestmixer.io, The Future of Bitcoin Mixing, The Technology is Here. Tem outro que chama Better to Better, How to Make Bitcoin a Better Currency. E o último chama Research and Challenges on Bitcoin Anonymity. O projeto. Para conseguir realizar o estudo, será necessário realizar uma série de transações envolvendo diversos misturadores diferentes, com o objetivo de tentar entender a diferença entre todos os serviços disponíveis e também as taxas que serão cobradas para realizar cada uma dessas transições. Para conseguir realizar uma análise, será necessário também desenvolver um script capaz de realizar o rastreio da moeda a partir da carteira destino. Esse programa deverá funcionar realizando diversas consultas dentro da blockchain, onde será realizada a transação desejada. Para isso, ela terá que acessar as últimas N transações que aquele endereço final fez, dessa maneira tentando entender a origem que essas moedas tomaram. Após a análise desses dados, será possível determinar não apenas qual é o melhor serviço de misturadores atualmente no mercado, como também será possível determinar de maneira acadêmica o funcionamento desses misturadores. Tá assim meu texto por enquanto. Legal. Ele tá legal, tem todos os quesitos. Faltaria detalhar um pouco mais só esse último parágrafo, esses últimos parágrafos. Ele colocou já, acho que está muito claro o que vai fazer, né? Então, eu acho que está perfeito. Aí é detalhar o como isso será feito. Que tipo de ferramenta você vai usar, enfim, como esse trâmite, tipo, o que me faria crer, uma pessoa de fora, né, é que você vai conseguir fazer tudo isso, você vai conseguir fazer todo esse rastreio e essas comparações. Entendi. Então, é fazer esse detalhamento, é o que está faltando. Tranquilo. Tá? Muito obrigado, professor. Nada, obrigado eu. Beatriz? Sim, vou falar agora então. Valeu. O título do meu artigo é Aplicação para auxiliar o desenvolvimento musical de crianças, e eu vou ler o resumo. Este artigo descreve a concepção e abordagem pedagógica de uma aplicação mobile voltada para a educação musical infantil, tendo como base a abordagem construtivista. Trabalhar com o ensino musical de forma construtivista implica em ensinar a música através da exploração dos elementos musicais, em vez da simples apresentação dos mesmos, propiciando a construção do conhecimento de uma forma orgânica, além de fazer uso de machine learning para obter uma curva de aprendizagem otimizada, tendo em vista que isso geraria uma abordagem personalizada para cada aluno e tenderia a desenvolver ao máximo o potencial de cada criança. Aí a introdução. O uso indicado de telas para crianças é de no máximo 1 hora até os 5 anos e de até 2 horas para crianças de 6 anos em diante. Porém, esta não é a realidade das famílias no Brasil e no mundo, gerando problemas de visão, concentração,
e empobrecimento de habilidades motoras, além de sedentarismo. Para diminuir o tempo de tela e aumentar a qualidade de tempo gasto, uma aplicação mobile de educação musical que trabalha com percepção, teoria e história da música, além de incentivar a tocar o piano, instrumento esse que refina a habilidade motora e exige muita concentração. E a proposta é utilizar ainda mais a tecnologia inserindo o machine learning nessa ferramenta, de forma que a abordagem seja mais personalizada para cada um, visto que cada criança aprende de uma forma diferente, em um ritmo distinto. Assim, analisando os dados obtidos de um primeiro contato, seria possível formular uma abordagem mais eficaz e continuar se adaptando de acordo com o desenvolvimento do usuário. E tudo isso de uma forma divertida e descontraída para ensinar e entreter a criança. E agora eu vou ler a proposta. No primeiro contato com o app, é fornecido idade e região do usuário, e assim a seção de música prática já tem um acervo de itens que seriam mais relevantes para a criança. Os itens são áudio e partitura de músicas. Estas são selecionadas por meio do sistema de recomendação feito em Machine Learning em Python. Para a escolha da linguagem, foi levada em conta as bibliotecas que simplificariam o desenvolvimento, como Scikit-learn e Pandas, que lidam desde o cluster de dados, a filtragem até a classificação, e também foi considerado a flexibilidade, portabilidade, além de apoio contínuo da comunidade e crescimento da popularidade. O sistema de recomendação passa por 3 fases: seleção de candidatos, scoring e re-ranking. E cada dado treinado é armazenado em uma matriz feedback, onde cada linha representa um usuário e cada coluna vai representar uma música. Esta matriz é binária e o valor 1 representa interesse na música. No primeiro estágio da recomendação, então, é selecionado um set de candidatos relevantes e para isso foi utilizado o modelo Collaborative Filtering, que leva em consideração itens que outros usuários de idade e região semelhantes anteriormente já mostraram interesse. E este modelo foi escolhido pois tem maior potencial de expansão de conhecimento. Afinal, a ideia é apresentar coisas novas, aumentando o conhecimento da criança e, ao mesmo tempo, engajá-la. Logo, é gerada, então, essa matriz binária, sendo 1 para interesse e 0 sendo não relevante. E esse resultado pode ser gerado de forma implícita, a criança tocou aquela música anteriormente, ou explícita, através de uma avaliação, de um rating. Sendo assim, a seção prática deve apresentar músicas que usuários com características semelhantes mostraram interesse e também as que o próprio usuário já interagiu positivamente. O primeiro critério para essa matriz feedback, que é o estágio de embedding, é nível de dificuldade. Sendo assim, um valor no intervalo de -1 até 1 é atribuído a cada usuário, e o maior valor representando alto nível de habilidade, e o menor valor é baixo nível de habilidade. Da mesma forma, um valor semelhante é relacionado a cada música, representando complexidade. Dessa forma, é evitado que a criança tenha frustrações desnecessárias por ter de lidar com uma alta demanda de ou oposto, perda de interesse por estar em nível superior de conhecimento em relação à música sugerida. O segundo critério é personalidade. 1 significa criança extremamente extrovertida e -1 introvertida. E, semelhantemente, as músicas são classificadas em upbeat, valor 1, e low beat, -1. O terceiro critério é virtuosismo, onde 1 é relacionado com alto nível de complexidade para a música e -1 representa a música mais popular. Sendo assim, o sistema relacionaria todos os critérios e procuraria por valores próximos, os matches, entre item e usuário, e então entraria na fase de scoring, onde a matriz feedback lidaria com os training items e personalização de conta feita pelo usuário. E por último, temos o re-ranking, que favorecerá itens novos, pois dificilmente apareceria por conta dos critérios do Collaborative Filtering, já apresentados. Finalizando esse processo, temos a página de música prática. Para a seção de história, temos animações para mostrar pequenas biografias de compositores e músicos para inspirar as crianças e contextualizá-las no tempo e espaço da história da música, sendo apresentada então uma linha temporal simples e de fácil entendimento no início de cada episódio, assim como um mapa mostrando onde se passa a história e a jornada do personagem. Para a seleção de episódios, é usada uma sequência estática, organizada cronologicamente. Na parte de jogos, trabalhamos com a noção de ritmo, harmonia e melodia. Para ritmo, temos o jogo que pede para a criança apertar o botão no ritmo da música, e depois formalizamos o que foi aprendido, mostrando os padrões de fórmula de compasso. Na parte de harmonia, o app emite pequenos trechos de músicas populares e pede para a criança selecionar a emoção que aquele som transmite, como feliz e triste. E depois mostramos a relação dessas emoções com acordes menores e maiores. Em melodia, primeiramente trabalhado a capacidade de discernir a altura.
Assim, o dispositivo emite o som de uma nota e a criança arrasta a bolinha para uma altitude num cenário do Monte Everest. E depois, com o novo som emitido, o usuário tem de analisar se este som é mais baixo, grave, ou mais alto, agudo, e assim prosseguindo, até chegar no sistema de pentagrama, onde temos 8 notações de alturas, as 8 notas naturais do sistema musical ocidental. E é isso. Acabou. Legal. Nossa, evoluiu bastante desde da outra apresentação, né? Sim, bastante. Ficou bem detalhado, bem legal. Eu acho que para o nosso propósito ele só falta avaliação, né? Como é que o sistema, você vai dizer que ele cumpriu os objetivos dele. E Sim. fora isso ele já está ótimo, muito bom mesmo. Duas observações que não tem a ver com a disciplina, mas tem a ver com o projeto, né? Você poderia, por exemplo, além de usar colaborativo, você podia usar um híbrido baseado em conteúdo, que é os tipos de sistema de recomendação, né? E daí seria, estou supondo, no caso de você querer, sei lá, depois desenvolver isso como uma startup ou como um TCC, tá? Para a disciplina ele tá ótimo já. Porque daí daria para pegar as próprias reações dos alunos para realimentar o processo de aprendizagem dele. Porque os colaborativos eles são super importantes, foi o que você citou, né? Mas os por conteúdo também podem ser legais, daí daria para você fazer um híbrido, né? Para aproveitar as próprias coisas do próprio aluno. Aí, então, a única coisa que ficou faltando foi a avaliação, né? Para ver se ele vai cumprir os objetivos. Se for levar esse projeto para fazer uma proposta de TCC, a única coisa que talvez, dependendo do professor, ele talvez peça, é para você fazer uma modelagem com mais funcional e um pouco menos dados para começar, né? Assim, você começa assim, vamos usar tal bit, tal número, tal, né? Uma abordagem bem orientada a dados. Alguns talvez prefiram uma abordagem mais funcional, então você dividir em funções, em módulos e coisas assim, que talvez você acrescentasse no início da proposta. Mas para nossa disciplina ele está ótimo, daí só colocar avaliação mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Legal. Vitor, vamos lá? Opa, tá me ouvindo, Nakamichi? Tô sim, manda ver. Então, o meu artigo chama Uso de computação em nuvem do combate ao ransomware. Então, eu vou começar. Com o avanço tecnológico, surgiram várias ameaças virtuais a sistemas e às pessoas. Uma dessas ameaças é o ransomware, um vírus capaz de sequestrar os dados do sistema, encriptando-os. Para a recuperação dos dados, pede-se uma quantia, normalmente em Bitcoin. Neste contexto, há de se criar soluções para combater esta ameaça. Uma delas sendo o uso de um armazenamento distribuído seguro, que baseia-se principalmente no uso de provedores de nuvem no combate e prevenção a essas ameaças. Nos últimos anos, os ransomwares foram os responsáveis por diversos ataques a bancos, hospitais, indivíduos e instituições governamentais, pedindo valores de resgates absurdos e que devem ser pagos para que assim os dados possam ser descriptografados. Como, normalmente, os dados são alocados em servidores e máquinas locais, o uso de ransomware se torna extremamente rentável para o atacante. Para combater os ataques, há uma alternativa, o uso de armazenamento seguro distribuído dinamicamente. Os grandes pontos de preocupação são confidencialidade e segurança dos dados armazenados. Confidencialmente, os dados serão encriptados, para que assim os provedores de nuvem não tenham acesso aos dados armazenados. E para segurança, replica-se os dados entre diversos servidores. O modelo proposto é para que encripte-se os dados antes de haver um envio para servidores remotos, nuvem. Para encriptação, haverá uma chave que ficará guardada também em um servidor remoto. Após, envia-se os dados para os provedores de nuvem, que espalharão os dados encriptados para diversos servidores, de um jeito que, se um dos servidores for atacado, os dados possam ser recuperados e redistribuídos para novos servidores. Para isso se tornar possível, dois fatores são levados em conta. A encriptação não afeta o custo e a velocidade,
e não possibilita falhas na segurança. Com isso, o negócio feito pelos ransomwares não passa a ser lucrável, já que os dados podem ser recuperados, e mesmo que não sejam, grande parte dos dados não é perdida. Aí o resumo bibliográfico. O artigo A Brief Study of WannaCry Threat apresenta o ransomware WannaCry, explica sobre sua disseminação pela internet, fala-se também sobre as medidas preventivas para controle de ransomwares, no geral. Outro artigo foi A Survey on Detection Techniques for Cryptographic Ransomware. Apresenta algoritmos de detecção aos ransomwares e classifica os ransomwares por famílias. Para uma visão para a solução, leu-se Dynamic Distributed Secure Storage Against Ransomware. Conta a história dos ransomwares, assim como as primeiras aparições de encriptações. Além disso, foca em métodos de prevenção aos ransomwares. Já o artigo Paybreak mostra uma solução de software de combate aos ransomwares, chamado Paybreak, que usa encriptação híbrida, onde chaves simétricas são usadas no computador da possível vítima, observando o uso dessas chaves, assim, sabendo a chave de decriptação, e se houver ataque à vítima, pode decriptar os arquivos usando a chave. Desta forma, o artigo Ransomware, Evolution, Mitigation and Prevention mostra a história dos ransomwares, sua usabilidade e prevenção. Com grande retorno financeiro causado pelos ransomwares para seus criadores, há um mercado gigantesco para a criação de novos, fazendo com que os antivírus não reconheçam os novos até que haja um reporte em massa à empresa. O artigo Ransomware Attacks mostra formas de se contra-atacar os ransomwares, além de detecção e prevenção dos mesmos, usando softwares de reconhecimento, formatação e decriptação dos mesmos. Aí a referência bibliográfica, tem que ler também? Não precisa não. Não? Aí, então, a proposta. Com isso, a implementação de armazenamento dinâmico distribuído com o objetivo de mitigar os ataques. Para isso, encripta-se os dados que há de se proteger antes de sair do computador local. A chave de encriptação usada no passado anterior será guardada em um dispositivo remoto. Então, os dados encriptados são enviados para um provedor de nuvem que irão distribuí-los para múltiplos servidores. E mesmo que um dos servidores seja atacado por um ransomware, o dado pode ser recuperado devido à distribuição. Os meios acima devem obrigatoriamente considerar que a encriptação não consumirá desempenho e que a velocidade de envio e encriptação não resultará em perda de segurança. Dessa forma, para ter-se os dados conclusivos, deve verificar-se se o aumento e diminuição nos casos de ataques feitos por ransomware utilizando este software, por meio de gráficos ou plataformas que verificam em tempo real os ataques acontecendo. Já que se o sistema proposto for realmente efetivo, espera-se que haja uma diminuição nesses casos. Foi isso. Legal. O assunto é bem legal também. As referências ficam no final, tá? Então agora, a proposta entra antes das referências, tá? As referências bibliográficas estão no final aqui? No final. Daí a proposta entra antes delas. Ok. Então, Vitor, você tem um assunto bem legal, né? Enfim. A sua proposta é bem interessante. Eu só fiquei em dúvida, que é aquilo que talvez boa parte das pessoas vai ter que fazer, né? É convencer, quem vai ler que você vai ser capaz de fazer isso. Por exemplo, isso que você falou não é fácil fazer, embora você não precise fazer, porque é só uma proposta, né? Mas, você teria que provar que você saberia como chegar nesses resultados, fazer esses testes, verificar se aumentou a segurança, tudo mais. Teria que especificar mais, detalhar mais como esses testes ou esse sistema de monitoramento funcionaria. Tá. Okay. E daí ficaria legal, né? Tá. Seria um sistema bem interessante mesmo. E daí você pode trabalhar mais nele, né? Em como ele faria tudo isso, né? Faria o monitoramento de todas essas etapas aí. Esse sistema aí, ele daria para virar até um mestrado. Talvez com o TCC fosse um pouquinho difícil fazer, né? Okay. Mas ele seria um bom trabalho de mestrado, por exemplo. Né? Como você não precisa desenvolver,
aí dá para você especificar mais ele, né? Dá para você seguir com ele sim. Né? Tá. É um sistema muito interessante, um pouquinho mais difícil de implementar. Tá bom. Não, mas foi legal você identificar ele, né? Porque Uhum. normalmente a gente acaba identificando mais as coisas que, tipo, né? Você identificou uma coisa um pouco, né? Um nível acima, o que é super bom, super bom. Tá bom. Talvez dê um trabalhinho a mais para você especificar agora, mas é legal. Tá bom, sem problema. bom. Eu já anotei aqui o que tem que fazer. Valeu. Obrigado, Nakamid. Obrigado, eu. Bom, quem mais? Sete, 11, 18. Temos mais 4, ou no máximo 4, né? Bom, o Rafael falou que hoje não vem, então no máximo 3. O Marcos Leles não tem vindo, não sei. Então no máximo 2. Bom, beleza, João, então. Vai lá, manda ver. Então, o meu é Big Data e a deslegitimização da política. Um resumo. Em uma sociedade onde tudo se apresenta enquanto uma potencial mercadoria, ditando as relações pessoais e as formas de organização do tecido social, não se pode pensar que a intensa e massiva produção e circulação de dados ficaria de lado. Nessa realidade, o advento e desenvolvimento do Big Data é uma ferramenta com potencial de revolucionar diversas áreas do saber e da atuação humana. Mas para a compreensão do Big Data enquanto mercadoria, não se deve descartar sua relação umbilical com a política. O uso para fins políticos do Big Data tem sido fruto de diversos debates. A manipulação da opinião pública dos processos eleitorais, sendo seu maior expoente as fake news, põe em risco a legitimidade de qualquer processo político. Nesse estudo, será discutido o uso do Big Data para o combate às fake news. E a introdução. As operações do acesso à internet e o surgimento das mídias sociais provocou um grande aumento no tráfego de dados no mundo. Juntamente a esse fenômeno, eclodiu um processo dedicado a reter, coletar e analisar essa volumosa quantidade de dados, extraindo informações novas, desconhecidas até para os que forneceram os dados. Não tardou para que se fizesse um uso político de tal ferramenta. Um dos primeiros registros do uso do Big Data para eleições foi em 2012, na eleição presidencial dos Estados Unidos, onde então o presidente Barack Obama adotou, entre outros procedimentos, a análise de dados em larga escala, podendo direcionar mensagens políticas e ideológicas aos usuários de redes sociais, por exemplo, na tentativa de influenciar mudanças de posição e tomadas de decisão. Entretanto, só a partir de 2006, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que foi identificado o uso do Big Data direcionado ao uso e propagação de fake news. Esse episódio foi protagonizado pela Cambridge Analytica, que além da campanha de Donald Trump, também esteve por trás de campanhas como o do Brexit, no Reino Unido, num caso judicial, devido ao uso não permitido de dados. Cortou só para mim, será? João, vocês estão ouvindo ou só eu que estou? Caiu aqui também, professor. Não estou ouvindo também, não. Ah, beleza. Acho daí legal. Então, João, acho que caiu quando depois que você falou do Obama, enfim, daí você puder ler de novo a partir daí. Será que ele não caiu? Valeu, Fabrício. Então, ele colocou pode ser eu no chat escrito. Gente, eu caí. Né? Ah, tá. Então, a gente ouviu você até quando você está falando do Obama, da judicialização. Se puder voltar a ler daquela parte. Ah, tá. Entretanto,
só a partir de 2016, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que foi identificado o uso do Big Data direcionado ao uso e propagação de fake news. Esse episódio foi protagonizado pela Cambridge Analytica, que além da campanha de Donald Trump, também esteve por trás de campanhas como o Brexit no Reino Unido e num caso judicial devido ao uso não permitido de dados de 80 milhões de usuários do Facebook. Todavia, não só de trevas vive o Big Data. A partir do seu uso, da coleta e análise de dados, é possível identificar se uma notícia ou informação é falsa ou não. Há uma série de frameworks e ferramentas para o processamento de grandes conjuntos de dados. Aí, tem uns errinhos de português aqui, eu vou partir direto para a parte do desenvolvimento. Tem que ler a referência ler depois? Pode ler só os títulos dos artigos. Mas ler depois a proposta ou já pode ler? Pode ler a proposta também já. Proposta. Para a criação de uma ferramenta computacional para o combate às fake news, é preciso se atentar que é de grande dificuldade evitar a criação de fake news, assim como prevê-las, somente classificá-las como tais. Nesse contexto, a solução para a criação de tal ferramenta é a criação de um dataset contendo veículos de mídia hegemônicos de confiança popular, realizando uma comparação dada e o dataset. O dataset será composto por dados coletados através de diversas fontes de dados, como sites de notícias e redes sociais, de onde serão extraídos formatos variados de dados, ou seja, dados estruturados e não estruturados, como textos, vídeos, áudios e imagens. Os dados coletados serão armazenados num banco de dados distribuído, HBase, um tipo de banco de dados não relacional de código aberto, que fornece suporte para armazenamento de dados paralelos por meio de sistemas de arquivos distribuídos. Como parte de um pré-processamento de dados, pode-se utilizar o GenSim, um framework que consegue transformar uma representação de documento em um modelo vetorial. Esse seria usado para a remoção de caracteres não alfabéticos, a substituição de espaçamentos e quebra de linhas para espaços únicos, remoção de palavras com menos de três caracteres e a conversão de letras maiúsculas para minúsculas. Feito pré-processamento, se inicia a classificação. Para isso, era utilizado o SVM, Sport Vector Machine, um algoritmo supervisionado, cujo objetivo é classificar determinado conjunto de pontos de dados que são mapeados para um espaço de características multidimensional, abordagem utilizada para classificar problemas. O SVM realiza a separação de um conjunto de objetos com diferentes classes, ou seja, utilizando o conceito de plano de decisão. Para avaliar a acurácia do sistema, pode-se utilizar de fake news passadas para fazer comparação com o teste, para fazer a comparação entre as notícias que já são classificadas como fake news e assim como dedicar num período, por exemplo, de um mês, coletando fake news e comparando-as com as notícias verdadeiras, a fim de testar e saber qual será a acurácia do sistema na classificação. E aí, minha revisão, eu tentei buscar na coleta da revisão não só me dedicar a artigos mais técnicos, mas algumas coisas também, algumas análises da fake news no olhar das ciências humanas. Então, tem State, Democracy and Technology, Political Conflicts and Vulnerability in the Context of Big Data. Political Campaigns and Big Data. The Agenda Setting Power of Fake News. Deep Learning for Geological Social Media Users and Detection Fake News. Classificação de fake news com textos e notícias em língua portuguesa, integrando Data Warehousing Machine Learning. Fake News Detection using Navy Buyers Classification.
Isso. Legal. Está bem definido, bem estruturado. Para, por exemplo, para ele virar um TCC, ele está praticamente pronto. Talvez eu focaria mais, deixaria só, por exemplo, em mídias escritas, por exemplo, enfim, né? Essa parte de imagem e vídeo, assim, eu já acho mais... Vídeo não é tão simples detectar, né? Fazer essa análise e tal. E daí eu só focaria essa parte aí e tentaria colocar critérios quantitativos para medir acurácia, né? Então, por exemplo, ver se detectou. Suponha que ele detecte e só que dê, por exemplo, ele detecte 100, só que 50 são falsos positivos, né? Não eram fake news. Então, só definir critérios quantitativos para ver quando a performance dele vai ser aceitável. Né? Isso aí que ficou faltando. Mas tá bem delineado e é um projeto interessante também. Ok. Legal. Uma outra coisa que se você vier a implementar no futuro, é dar uma olhada nas redes neurais recorrentes, que podem ser legais para esse tipo de aplicação, né? Para fazer alguma abordagem talvez híbrida, sei lá o quê, para as duas abordagens, uma checar a outra, sei lá, né? Alguma coisa assim. Pode vir a ser interessante. Valeu, então, obrigado. Quem mais? Mais alguém? Acho que a gente tem no máximo 2 possíveis. Alguém? Não, bom, moçada, só. Então, o trabalho fica para... Acho que para semana que vem tá bom, não tá? Né? Uma semana? Acho que tá, né? Então, bom, vamos deixar para... Cadê? Para a semana que vem, então, do jeito que estava enfim, no texto lá, né, que eu apresentei para vocês, que é dia 25. Daí, na semana que vem, a gente já distribui, então, tá? Para a gente fazer aquela revisão de pares. Com a exceção de talvez... o Rafael talvez vá apresentar na semana que vem, então eu vou dar pelo menos 3 dias a mais, então em vez de 7, 10 dias, né? Para ele ter pelo menos 3 dias a partir do dia 25 da semana que vem, para incorporar eventuais alterações, caso ele apresente, e caso algum dos outros 3, ou 2, sei lá, também apresentem na semana que vem, tá bom? Que passa a ser a última data possível, tá? Daí se quem apresentar na semana que vem, passa a ter até o dia 28, e daí vocês mandariam, né, fariam a revisão desse texto escrito agora. A gente já passou no começo da aula, né, mas os textos estão no Canvas, área arquivos, e na semana que vem a gente faz a distribuição, então, tá bom? E eventualmente termina apresentações. De boa? Dúvidas que vocês possam ter? Tá claro o que é para fazer? Lembro que tem 3 arquivinhos no Canvas, tá bom? Dê uma olhada neles. Enfim, é mais incorporar essas coisas que a gente tem falado, às vezes para um, às vezes para outro, né? No geral. Tá bom? Então, isso para a semana que vem. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Até semana que vem, então. Até semana que vem na Camite. Valeu. Falou. Falou, moçada. Até.